Salve, astenianos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mundo Físico, tá? Está começando mais um programa e eu já peço logo que, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da nossa iniciativa e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, cara, se você gostou do nosso conteúdo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que os nossos vídeos são importantes, ele divulga para mais pessoas. Tá? Assim, o Mundo Físico tem a chance de crescer e fortalecer o nosso combate à má divulgação científica e ao negacionismo no nosso país. É o seguinte, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o planeta teórico, tá? Que vem chamando, que voltou às rodas de conversas aí da astronomia, tá? É nada mais nada menos do que o planeta 9. Já é um papo já que se arrasta de alguns anos atrás, mas que voltou agora com tudo, graças ao estudo de alguns cientistas e um deles brasileiro. Uma grande parte das pessoas sequer ouviu falar dessa hipótese, né? Sequer ouviu falar que nós podemos estar perto de ter um novo planeta no nosso sistema solar. Olha só que doido. Mas, no caso, esse planeta ainda é um mistério, porque ninguém sabe se realmente é um planeta ou se é algo ainda mais misterioso, tá? Então, o que de fato é esse tal de planeta 9? Tá? Lembrando que atualmente nós temos 8 planetas no sistema solar. Quais são? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. São 8 planetas atualmente no nosso sistema solar. Ah, professor, mas Plutão. Plutão deixou de ser planeta desde 2006, quando a União Astronômica decidiu tirar ele aí do panteão dos planetas e rebaixou o Plutão a planeta não, tá bom? O planeta 9, tá, como o próprio apelido dele já está dizendo, viria a ser um nono planeta. Só que aí a gente precisa saber se esse objeto que está aí na borda do nosso sistema solar ele é realmente um planeta, tá? Então vamos lá. Eu selecionei aqui a matéria do Tecmundo, porque ele explica muito bem o que é o planeta 9. Lembrando que todos os links desses sites estão na descrição, tá? Ele diz o seguinte: desde a descoberta de Plutão, em 1930, a configuração do nosso sistema solar foi ampliada para incluir outros corpos celestes, além da órbita de Netuno, conhecidos como objetos transnetunianos. Existe muito objeto além de Netuno. Um pouquinho perto da órbita de Netuno, tem diversos objetos. Tem, por exemplo, o cinturão de Kuiper, um cinturão de objetos e da onde vem uma boa parte dos cometas, tá? Esses objetos, essas rochas, boa parte delas são congeladas, logicamente, por estar muito afastadas do Sol, assim como o próprio Netuno. Nós temos diversos planetas anões naquela região. Por exemplo, Sedna é um planeta anão que está naquela região, tá? Por exemplo, o próprio Plutão, que é um planeta anão que está nessa região mais externa do nosso sistema solar, tá? Então, nós temos muitos planetas anões, nós temos muitos asteroides congelados, nós temos muitos corpos celestes naquela região, ok? Esses corpos, eles são conhecidos como corpos transnetunianos, ok? E eles vão um pouquinho além da órbita de Netuno. Alguns desses objetos compreendem uma infinidade de rochas espaciais congeladas, como eu falei, né? E alguns planetas anões, como eu também falei, parecem exibir um alinhamento orbital incomum e uma inclinação diferente daquelas que são previstas pelos principais modelos teóricos. Essas pequenas irregularidades no padrão de movimento orbital de alguns impulsionou a criação da hipótese de algum outro corpo ainda não detectado estaria perturbando-os gravitacionalmente. Então isso, o planeta 9 é isso. O que acontece? Nós temos uma região que é formada por objetos grandes, congelados e muitíssimos objetos, é como se fosse uma confusão de objetos lá orbitando o Sol, aquela região pouquinho perto da órbita de Netuno, mas tem uma certa anomalia gravitacional que está acontecendo ali. E não é uma anomalia gravitacional normal, tá? Logicamente que para causar esse bafafá na comunidade científica, não tem que ser algo normal. O que acontece? É uma anomalia gravitacional muito considerável, é tanto que eles estão, tanto que, logicamente, que se há uma anomalia gravitacional, isso quer dizer que matéria está interferindo com matéria. E esse objeto que pode estar interferindo gravitacionalmente com esses corpos que estão nessa região transnetuniana, é um objeto grande, muito grande,
porque é lógico, né? Não interferiria tão consideravelmente se fosse um objeto pequeno, seria só mais um, tá? Eu não acabei de falar que esses objetos transneptunianos são objetos grandes, como por exemplo nós temos Plutão, como por exemplo nós temos planetas anões, que são bem maiores que asteroides, não é? Então, para ser um objeto que se destaque lá no meio deles, ele tem que ser um objeto. E para interferir de uma forma tão considerável na órbita de diversos, não estou falando de 2, 3, mas diversos corpos celestes que estão nessa região, tem que ser um objeto. Então é por isso que os cientistas, que os astrônomos, eles têm essa ideia teórica de que pode ser um novo planeta. Porque só um objeto tão grande como um planeta, né? Se a gente pegar fora a nossa estrela, que é o Sol, os maiores objetos do nosso sistema solar são planetas. Então somente objetos de tamanho e proporção interfeririam da forma como este corpo está interferindo, tá bom? Lembrando, a gente está induzindo que é um corpo, tem um corpo celeste por causa da forma, por causa da maneira como está interferindo gravitacionalmente com os objetos que estão nessa região, tá? Aqui, ó, o Tecmundo, ele dá aqui uma imagem excepcional. Olha só o tanto de alguns objetos que estão nessa região, né? Por exemplo, nós temos objetos pequenos, como você está vendo aqui, ó, a disnomia, né? Nix, você está vendo que é um corpozinho bem pequeno, mas aí nós temos, cara, planetas anões, como o Makemake. Os principais modelos teóricos indicam que se existir planeta novo, provavelmente possui uma órbita altamente elíptica e leva cerca de 15 mil anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Se essas previsões estiverem corretas, devido à sua distância e ao seu provável tamanho, sua detecção direta é extremamente complexa. Para ter ideia dessa dificuldade, imagine encontrar uma formiga a olho nu a uma distância de 1000 quilômetros. Então, essa é a explicação científica por que a gente não está encontrando esse planeta 9. Porque a órbita dele provavelmente é muito elíptica, a gente sabe. Então, as leis de Kepler, que os planetas eles não orbitam a sua estrela de forma circular, mas de uma forma elíptica. Círculos achatados. Como a gente vai ver aqui nessa imagem. Ó. Pronto, ó. Vocês estão vendo aqui que nós temos alguns corpos. Por exemplo, aqui está a ideia de Sedna, que tem as suas órbitas elípticas, né? Aqui vocês estão vendo esses astrozinhos rosa, eles são as órbitas em torno do Sol. O planeta 9, olha só como ele está bem por fora. Vendo essa órbitazinha amarela, ele está bem por fora. Então imagina o seguinte, já que ele está muito afastado mesmo, é muito difícil identificar esse planeta, né? Teórico, né, no caso. Justamente por causa desse formato da órbita dele. E aqui, pessoal, é a notícia, tá? A notícia recente do site Inovação Tecnológica. E ele diz assim, ó, descobertos novos indícios do planeta 9 nos confins do sistema solar. Aí diz o seguinte, o estudo liderado por um pesquisador brasileiro e um japonês concluiu pela possibilidade da existência de um novo planeta no sistema solar, o chamado planeta 9. O brasileiro Patrick Sofia Licalca, não brasileiro, mas o cara é brasileiro, tá? Atualmente professor da Universidade de Kidai, no Japão, e Takashi Ito, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, calcula que o planeta estaria localizado a uma região distante chamada de Cinturão de Kuiper, é o cinturão que eu já falei para vocês, muito além de Plutão, e teria uma massa de 1,5 a 3 vezes a da Terra. Tá? Aí o Patrick ele diz o seguinte, baseado em extensas simulações do sistema solar externo, incluindo um hipotético planeta com massa semelhante ao da Terra, testei também várias órbitas para o planeta. Obtive resultados que poderiam explicar as propriedades orbitais das populações do cinturão de Kuiper distante. Isso sugere um papel vital desempenhado pelo planeta na formação do cinturão de Kuiper. Então, eles mostram no estudo que mesmo o sistema solar externo, que tem planetas gigantes, como Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, mesmo esses planetas gigantes não conseguiriam influenciar da forma tão significativa gravitacionalmente que está sendo influenciado o cinturão de Kuiper. Então, esses objetos transneptunianos, eles têm que estar sendo influenciados por um objeto que está lá no meio deles. E um objeto que, como a gente viu, são diversos objetos grandes. São planetas anões. Não são apenas asteroides, são planetas anões que não são tão grandes, né, como, por exemplo, Júpiter. Plutão, por exemplo, é menor que a Terra, mas são objetos que têm tamanhos consideráveis. Por exemplo, são maiores que muitíssimos asteroides do nosso sistema solar.
Então é um objeto que está se destacando no meio deles, influenciando a órbita não de um, não de dois, não de três, mas de vários corpos como estes. E não são corpos que estão naquela região concentradinhos, tá, pertinhos do outro, mas muito afastados também entre si. Então tem que ser um objeto muito grande. Tem que ser um objeto muito grande. E no sistema solar, qual que é o maior objeto, fora a estrela, né, que existe? Planeta. Tá bom? Eu vou deixar o estudo dos caras na descrição, tá bom? O site do Tecmundo, tá? E o site aqui da Inovação Tecnológica também vai estar na descrição para vocês darem uma olhadinha caso vocês queiram se aprofundar, e é bom que vocês se aprofundem, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo sobre o Planeta 9, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários que eu irei ler e responder, tá bom? Conheça o Mundo Físico também no Instagram, lá nós já alcançamos a marca de 60 mil seguidores, tá? Vamos continuar crescendo, alcançando cada vez mais pessoas. Tchau, pessoal, até a próxima. Vida longa e próspera.